Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? O professor Wellington aí passando para mais uma aula aí com vocês, tá bom? Dizer que eu continuo com saudade e espero logo encontrar vocês aqui, tá? Nessa primeira parte da aula, a gente vai estar resolvendo alguns exercícios que foram propostos para vocês aí na tarefa. O pessoal do primeiro ano foi proposto lá, página 225 em diante, né? Tem uns exercícios até anteriores, eu escolhi alguns exercícios aí, e vou estar fazendo aí para vocês. Se você ficou com dúvida em algum outro exercício que eu não vou resolver, continua fazendo igual vocês estavam fazendo até a última semana. Envia para a escola que ela vai passar para mim, eu resolvo e te mando, ou eu resolvo aqui na próxima aula, beleza? Então, se você pegar lá comigo, esses exercícios vão ser relacionados à parte de potenciação e racionalização, tá? Que foi o que a gente viu lá na outra aula. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é esse exercício 6, que está lá na página 225. Ele fala para mim assim, ó, qual que é o valor dessa expressão aqui? Então, é só a gente aplicar o que a gente viu aqui da parte de potência. E aqui tem uma parte de raiz, né? Então, vamos lá. 1/5 elevado a menos 2. Toda vez que o meu expoente aqui é negativo, o que eu faço? Eu inverto numerador e denominador. Então, esse 1 sobre 5, ele vai ficar para mim assim, ó. 5 sobre 1, e isso aqui vai ser elevado a 2 lá. Né? Mais, ó, 1 sobre 5 elevado a 2, mais raiz cúbica de menos 27. Raiz de índice aqui par, negativo, não existe. Quando o índice aqui é ímpar, isso aqui vai existir. Tá? Então, raiz cúbica de menos 27. Que número que eu multiplico por ele mesmo? 3 vezes para dar menos 27. É o menos 3, né? Se a gente fizer lá menos 3 vezes menos 3, dá 9 vezes menos 3, menos 27. Beleza? Então, estou fazendo aqui. Repara que eu estou fazendo passo a passo. Se você quiser fazer de uma forma mais rápida, fica à vontade, tá bom? Então, eu vou ter isso aqui, ó, 5 sobre 1 elevado a 2. Isso aqui vai ficar 25. Mais 1/5 elevado a 2. Isso aqui vai ficar 1 sobre 25. Mais e menos, que é um joguinho de sinal, menos 3 aqui. E aí, o que eu vou fazer aqui? Tem fração, vamos achar o denominador comum. Então, você vai pegar lá 1, 25 e 1. Qual que é o denominador comum entre esses termos aqui? É o 25. A gente faz o que com esse 25? Divide pela parte de baixo e multiplica lá pela parte de cima. Então, ó, 25 dividido por 1, 25. 25 vezes 25, 625. 25 dividido por 25, 1. 1 vezes 1 dá 1, então vai ficar mais 1. 25 dividido por 1, 25. 25 vezes menos 3, menos 75. E aí eu vou ter isso aqui, ó, 625 mais 1 menos 75, que vai dar 551 sobre 25. Isso aqui não dá para simplificar, então essa aqui é a nossa resposta, tá bom? Eu não lembro a alternativa aí, mas está lá, você vai achar aí. Beleza, gente? O próximo exercício que a gente tem aqui é o 8, da mesma página ali. Então ele traz assim, ó, simplificando essa expressão, o que a gente vai encontrar? E aí você vai ver aqui, que o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 2 termos entre parênteses, que multiplica 2 termos do outro lado. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou fazer a distributiva ali, né, o chuveirinho. Então, eu vou ter esse termo que multiplica todos do lado de lá, e eu também vou ter esse termo que vai multiplicar tudo que está do lado de lá. Tá bom? Então, vamos lá. Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. Eu repito aqui o meu cubo aqui, né? E eu multiplico, ó. 9 vezes 3, 27. Tá? Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 24. Isso aqui vai dar mais raiz cúbica. 9 vezes 24, 9 vezes 4, 36, foi 3. 2 vezes 9, 18, com 3, 216. Aqui. Vamos para o próximo termo aqui, ó. 1 sobre raiz cúbica de 3, que multiplica lá. E aí, se você pegar esse termo, repara que eu não vou racionalizar ele aqui, tá? Eu vou manter e, se precisar, eu vou racionalizar lá no fim.
Tá? Por quê? Poderia racionalizar isso aqui para fazer? Sim, mas você vai ver que eu vou conseguir eliminar essa raiz de baixo sem racionalizar ali. Tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, 1 sobre raiz cúbica de 3, que multiplica a raiz cúbica de 3. O que isso aqui vai virar para mim? Ó, 1 vezes raiz cúbica de 3 vai ficar raiz cúbica de 3 sobre raiz cúbica de 3 vezes 1, porque se não tem nenhum denominador aqui é 1, vai ficar raiz cúbica de 3. Mais, vamos lá, 1 raiz cúbica de 3 que multiplica a raiz cúbica de 24, vai ficar para mim lá, raiz cúbica de 24 sobre raiz cúbica de 3. E aí, você já consegue perceber que aqui eu já vou eliminar isso aqui sem precisar racionalizar. Por isso que eu não racionalizei isso aqui. Tá bom? Então, qual que é a raiz cúbica de 27? Que número vezes ele mesmo? 3 vezes dá 27. É o número 3, né? Então, isso aqui vai ficar 3. Ó. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Qual que é a raiz cúbica de 216? Na outra aula a gente aprendeu a descobrir isso aqui através da fatoração. Aqui eu vou colocar para você o valor, que é 6. Né? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Mais, aqui eu vou ter ó, raiz cúbica de 3 que divide raiz cúbica de 3. Então, a gente pode simplificar cortando. Toda a simplificação que elimina tudo, sobra o que para mim? Sobra 1. Mais, e aí aqui você vai ver lá que eu tenho ó, raiz cúbica de 24 dividido por raiz cúbica de 3. Eu vou fazer aqui do ladinho o que acontece. Tá? Se você lembrar comigo, a gente viu que quando eu tenho isso aqui, ó, raiz sobre raiz, e o índice é o mesmo, o que eu posso fazer? Se eles estão separados, eu posso juntar, e se eles estão juntos, eu posso separar. Nem precisa fazer isso, pode ser feito direto. Mas o que acontece aqui? Ó? Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 24 sobre 3. Ó. Você pode fazer isso aqui direto, tá bom? 24 dividido por 3, quanto que dá isso aqui? Isso aqui vai dar raiz cúbica de 8. E aí, qual que é a raiz cúbica de 8? 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, ele vem para cá, o 2. Ó, tá? Então, esse pedacinho ó, eu resolvi aqui e te trouxe aqui, tá bom? Você poderia fazer isso tudo que eu fiz aqui, mentalmente, já colocar o 2 ali direto. E aí, eu vou ter lá 3 mais 6 mais 1 mais 2, que é a minha resposta. Então, 12. Eu também não lembro qual a alternativa aí, mas você vai ver aí e vai ver que tem essa alternativa aqui. Tá bom? Então, gente, você viu que um exercício que parecia ser muito complicado, ele se torna bem simples depois que você vai aplicando as regrinhas ali. Tá? Vamos para o próximo, que é o exercício 10. Ele trabalha lá assim, ó, assinale a alternativa correta. E aí ele vai trazer para você, ele também está na página 225, está na sequência, essas alternativas aqui. Ó. Então vamos lá. Letra A, ele traz para mim que raiz de 4 mais raiz de 5 é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Isso aqui é falso, isso aqui não está correto. Por quê? Porque aqui eu estou somando radicais. E quando a gente soma radical, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o radicando aqui igual para poder juntar. Isso aqui não existe. Tá? Lembra lá que eu preciso ter raiz de 2 e raiz de 2 para conseguir somar. Então é falso. Na letra B, ele traz para mim assim, ó, raiz de 3 mais raiz de 2 elevado ao quadrado, que é igual a raiz de 3 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Que eu cortaria aqui os 2 com o 2 e cairia fora 3 mais 2, que é igual a 5. Isso aqui também é falso. Por quê? Porque isso aqui, ó, raiz de 3 mais raiz de 2, ele representa para mim raiz de 3 mais raiz de 2, que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2. E aí você vai fazer o chuveirinho e vai ter a resposta. Ou, se você lembrar lá que isso aqui é um produto notável, como que ficaria? Ficaria assim, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? E aí eu conseguiria cortar aqui e aqui, né? Com isso e com isso, e sobraria para mim o que aqui? Sobraria 3 e 2. E aí a minha resposta ficaria assim, ó, 3 mais 2, 5. Então, o 5 é uma parte da resposta. Só que eu teria 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2, que daria para mim mais 2 raiz de 6. Então, isso aqui também está errado. Na letra C, ela também é falsa. Por quê? Porque se a gente pegar lá, ó, raiz de 9 dividido por raiz de 3, isso aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 3?
Vamos fazer ali para ver. Então, eu teria isso aqui. Ó. Eu vou racionalizar quando eu tenho um único termo. Então, qual que é a regrinha que a gente aplica? É essa aqui. Ó. Eu tenho lá 9 sobre raiz de 3. A gente viu que eu multiplico todos os lados ali pelo radicando que está lá embaixo, né? Então, raiz de 3 aqui. Então, sobraria para mim aqui, ó, 9 vezes raiz de 3. 9 raiz de 3, dividido por 3 vezes 3, raiz de 9. Qual que é a raiz de 9? 3. E aí, 9 dividido por 3, 3 raiz de 3. Essa é a resposta, diferente do que ele me deu aqui. Tá bom? Letra D. A letra D, o que eu vou ter aqui? Eu tenho lá 4 sobre raiz de 5 menos 1 igual a raiz de 5 mais 1. Vamos fazer aqui. Ó. Repare que eu também vou racionalizar, só que a diferença é que aqui eu tinha um único termo e aqui eu tenho 2 termos. Quando eu tenho 2 termos aqui, o que eu faço? Eu vou aproveitar esse espaço aqui, ó, tá? Pelo espaço para resolver. Então, a minha resposta lá que ele traz é isso aqui. Ó, raiz de 5 mais 1. Vamos ver se a gente chega nele ali. Tá? Então, o que eu faço? Eu multiplico ambos os lados por tudo que está lá embaixo. Raiz de 5 e 1, raiz de 5 e 1. Porém, eu inverto o sinal. Se aqui é menos, lá vai ficar mais. A gente viu o porquê disso aqui na outra aula, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 4 que multiplica raiz de 5. 4 raiz de 5. 4 que multiplica 1. 4. Dividido. Raiz de 5 menos 1 que multiplica raiz de 5 mais 1. Um produto notável ali, né? Então, qual que é a regrinha desse aqui? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado de raiz de 5, raiz de 25, que dá 5. O quadrado de 1, 1 ao quadrado é 1. Então, vai sobrar para mim isso aqui, ó, 4, raiz de 5 mais 4, dividido por 5 menos 1, 4. Aqui a gente pode simplificar, então vai sobrar para mim o quê? Raiz de 5. 4 eu também posso simplificar com esse 4, que vai sobrar para mim 1. Então, vai ficar isso aqui, ó, 5, raiz de 5, desculpa, mais 1. Então, essa letra D, ela é verdadeira. O exercício traz para você assinalar alternativas corretas, porque ele traz 2 alternativas corretas. Essa é a primeira. E a segunda? É a letra E que está aqui em cima. Qual que é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Isso aqui também está correto, né? Então, menos 4 vezes menos 4 dá 16. 4 vezes 4 também dá 16. Beleza? Vamos continuar aí com os próximos. Beleza, galera? Continuando lá então, página 226 agora. Se não estou enganado, eu acho que é a próxima, né? A gente tem essas questões aqui. Então, a questão 12, ele manda a gente marcar a alternativa correta. Vamos lá. O que acontece? Letra A, ele traz assim, 2 raiz de 16 é igual a raiz de 32. Como esse 32 aqui é maior, o que a gente tem que fazer? Fatorar ele. Se eu pegar esse 32 aqui e fatorar, eu vou fatorar ele aqui, que eu vou te mostrar um detalhe que eu não falei na aula lá, que é isso aqui. Ó. 32. Se eu dividir ele por 2, quanto que dá? Dá 16. E aqui eu ganho muito tempo na fatoração, tá? Porque o 16, ele é o quê? Ele é um quadrado perfeito. E toda vez que eu tenho um quadrado perfeito na fatoração, eu não preciso continuar fatorando. Então, qual que é a raiz de 16? A raiz de 16 é 4. E o que sobrou lá? O 2. Então, a fatoração de 32 é 4 raiz de 2. Então, chegamos aqui num quadrado perfeito, eu posso resolver, porque a raiz de 16 é 4. E aí, eu jogo lá dentro da raiz o que ficou. Então, a fatoração de 32 seria 4 raiz de 2. Tá? Mas se você não tem esses quadrados perfeitos aqui na cabeça, que é o que precisa ter, você pode fatorar ele inteiro, que vai chegar no mesmo valor ali. Tá bom? Vou apagar aqui, mas essa fatoração de 32, então, a gente viu que isso aqui é igual a 4 raiz de 2. Então, isso aqui não é a certa, porque 2 raiz de 16 não é igual a 4 raiz de 2. Tá? Isso aqui é falso. Não precisaria nem dar conta ali, né? Olhando, você já percebe que aquela não ia ser a correta. Letra B. Raiz de 50 menos raiz de 32 é igual a raiz de 2? Vamos lá. O que a gente precisa fazer? Fatorar esses dois para ver se a gente consegue agrupar. Se você fatorar os 50, o que vai ficar para você? Vai ficar isso aqui, ó, 5 raiz de 2. Menos fatorar o 32. Acabamos de fatorar aqui. Quanto que deu? 4 raiz de 2.
Então, o que eu faço lá? Estou subtraindo radicais, o que eu preciso ter? Preciso ter esse número aqui dentro da raiz igual, eu tenho. Então, eu posso juntar. Então, 5 menos 4 vai dar 1 raiz de 2. Como 1 não precisa aparecer, raiz de 2. Então, raiz de 2, raiz de 2. Então, essa aqui é a alternativa verdadeira. Tá? Nem precisaria fazer as outras, vamos fazer aqui para entender por que elas são falsas. Tá? Raiz de 2 mais raiz de 3 é igual a raiz de 5? Impossível, porque para somar radicais tem que ter isso aqui igual e isso aqui igual, ou seja, o índice e o radicando tem que ser igual. Né? Raiz de 2 mais raiz de 3 é igual a raiz de 5, mais o 2 lá dentro da raiz? Também não, porque se eu tenho raiz da raiz, o que a gente faz? A gente multiplica. E 2 vezes 2 é 4, então eu teria aqui um 2 elevado à quarta, o que não acontece. Então isso aqui também é falso. E a letra E, 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, ó, isso aqui daria para mim o quê? 10 raiz de 2. Né? Também é falso, por quê? Porque quando eu somo raízes, ali eu tenho que ter o quê? O radicando e o índice igual. Então, 5 mais 2... Opa, gente, desculpa. 5 mais 2 aqui é 7. Perdão. Tá, então, ficaria 7. Raiz de 2, raiz de 2. Eu sempre repito isso aqui, eu nunca altero. Então, 7 raiz de 2, não tem nada de 14 ali. Então, resolvido esse exercício, letra B é a alternativa correta, né? Que ele pede para mim aqui, ó. Assinale a alternativa, eu não coloquei aqui, ó, é correta. Tá? Valeu. Vamos para o próximo lá. Esse próximo exercício, ele traz assim, ó, quanto vale essa expressão? Então, também a gente vai ter que racionalizar isso aqui. E aí, aqui eu vou ter um único termo. Mas aqui eu quero que você se atente comigo, que talvez esse exercício aqui é um que, se você não tomar cuidado, ele vai passar batido e você vai errar aí por descuido bobo, tá? O que acontece, gente? Eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 3 na parte de baixo. Como eu tenho um termo só, eu vou multiplicar todos os lados lá, ó, por raiz cúbica de 3. Né? Só que aí, se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, o que vai acontecer aqui para mim? Ele vai ficar assim, ó, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vai dar 3 elevado a 2, ou vai dar 9, e eu fatorando 9, ele vai virar 3 elevado a 2. O que eu quero te mostrar no que eu falei é isso aqui, ó. Aqui eu vou ter raiz cúbica de 3, e aqui eu vou ter 3 elevado a 2, que é o meu 9, correto? Então eu não vou conseguir fazer isso aqui, ó, cortar, porque para cortar tem que ser igual. Então tem alguma coisa aqui que está errado. O que é? Eu preciso igualar esses expoentes aqui, ó. Aqui eu tenho raiz cúbica, então eu preciso transformar esse 3 em um 3 com raiz cúbica depois da multiplicação, para conseguir ter 3 e 3 e conseguir cortar. E aí você vai olhar aqui comigo e vai ver. 3 elevado a quantos? Sempre que não tem aqui é 1. E aí 1. 1 mais o que vai dar 3? Gente, eu somo o que a 1 que dá 3? 2, né? Então aqui eu preciso ter 3 elevado a 2. Por quê? Porque quando a gente multiplica bases iguais, o que a gente viu? A gente soma os expoentes. Então, eu vou ter 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. 3 elevado a 3 e eu vou conseguir cortar. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui, ó, por 3 elevado a 2, automaticamente lá a parte de cima também, porque tem que ser igual. E aí, já fechou o exercício, é só continuar para a gente finalizar. Mas esse detalhe de interpretar aqui que você precisa se atentar, tá bom? E aí vai ficar o quê? Ó? Aqui vai fazer chuveirinho, distributiva, né? Então, isso aqui vai multiplicar aqui os dois lados. Então, eu vou ter lá, ó, raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes raiz cúbica de 3 elevado a 1. Isso aqui vai ficar para mim o quê? Vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 3 elevado a 3, porque a gente soma esses expoentes. Raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado vezes raiz cúbica de 9. Isso aqui vai ficar para mim, ó, mais raiz cúbica de... Esse 9, eu já vou fatorar ele aqui só pelo espaço aqui, tá? Mas o 9 é a mesma coisa que isso aqui, gente, ó, 3 elevado ao quadrado, né? Então, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado daqui, ó. E aí, eu já vou colocar aqui dentro para você o que vai ficar. Porque 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado
vai dar 3 elevado à quarta. Concorda comigo? Ó, o 9 virou 3 elevado ao quadrado, que multiplicou com 3 ao quadrado. Vai ficar assim, ó. 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Só que olhando o meu exercício, o que acontece? 3 elevado à quarta, na hora de cortar eu vou ter que diminuir ali. Então, para você não se perder nesse processo, o que é mais fácil você fazer? Isso aqui, ó, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 1, tá bom? Porque aí uma parte eu vou conseguir cortar e jogar para fora e a outra vai permanecer lá dentro. Tudo isso está para o quê? Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar raiz cúbica de 3 elevado a 3. E aí, fechou já o nosso exercício. Porque aqui eu posso, corto, o que vai acontecer com esse 3? Vai cair fora da raiz. Mas, aqui, corta e corta esse aqui. Ó. Então, esse 3zinho vem para fora. Então, mais 3. E aquilo lá que eu não cortei, que é o 3 elevado a 1, ele vai permanecer dentro da raiz. Tudo isso sobre, aqui, ó, cortei, cai o 3 fora da raiz. E aí aqui, o que eu posso fazer? Simplificar isso aqui tudo dividindo por 3, que vai dar para mim assim, ó, 1 mais, aqui também por 3, né? Raiz cúbica de 3, tá? Então essa é a nossa resposta lá. Valeu, galera? O último exercício da nossa correção é esse aqui, que ele traz assim, ó. Esse capítulo que a gente trabalhou, ele nada mais é do que uma revisão do que a gente já viu lá no 8º e 9º ano. Só que essa parte de racionalização com 2 termos é algo que você viu pouco. Então, isso aqui tem que ser fixado. Tá? Talvez você não viu isso aqui dentro de muitos exercícios, mas é de extrema importância saber fazer isso aqui. Então, como que a gente faz? Multiplica lá, ó, os dois lados pelo que está aqui embaixo, porém, a gente inverte esse sinal. Ó. Então, se ele é negativo, aqui fica positivo, né? Para mim conseguir tirar a raiz de baixo. 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2, ó. 1 vezes 1, 1. Tudo isso está para... Aqui é um produto notável, então quadrado do primeiro, quadrado de raiz de 2, raiz de 4 é 2, menos o quadrado do segundo, que é 1. Então, meu exercício vai ficar assim, ó. Raiz de 2 mais 1, dividido por 1, né? Porque 2 menos 1 é 1. Esse 1 não precisa aparecer. Então, está aqui a minha resposta. Beleza? Então, esses são os exercícios. Se você ficou com dúvida em algum outro exercício, encaminha para a gente aí que a gente vai estar fazendo a resolução. Valeu? Um abraço, Deus abençoe a todos, até a próxima.